apresentação. A Bia conhece um acadêmico, Samuel, que é concluinte do curso de psicologia, e que fez, né, me escolheu para ser a orientadora dele, fazendo um trabalho um pouco diferente do que é comum no curso de psicologia, que analisa, né, diretamente os discursos que são proferidos, mas no sentido patológico. E o Samuel, então, nós fomos visitar, né, Cecília Meirelles, nós fomos visitar a poesia que se manifesta pela memória, pelo esquecimento, pelo envelhecimento e tudo mais. Então, Samuel, a palavra é sua, você tem 20 minutos para a sua apresentação. Lembre-se que você está entre amigos e não entre julgadores, certo? Certo, então eu vou fazer o compartilhamento aqui do meu slide. Bom, meu nome é Samuel de Oliveira, eu sou aluno do curso de Psicologia, a minha orientadora é a professora Luísa Liane Bressan, e o tema escolhido chama-se Nos Espelhos Cecilianos, um estudo sobre o tempo, a memória e a velhice, a partir dos pressupostos da análise do discurso e da psicologia social. A motivação para realizar um estudo sobre obra literária e análise do discurso veio da dimensão humana dos personagens, que são construções tão complexas quanto um indivíduo real. E esses indivíduos, eles emitem discursos, e por ser uma obra literária, obra de ficção, pode-se imaginar que esses discursos têm origem apenas na criatividade do autor, quando na verdade esses discursos possuem uma origem que é exterior ao autor. Ela está no social. E com esse propósito, nós escolhemos duas obras de Cecília Meirelles, que são o corpus da nossa análise, que são Retrato, poesia Retrato, publicada em 1939 no livro Viagem, e Mulher ao Espelho, publicada em 1945 no livro Mar Absoluto. Então, o nosso objetivo geral ficou: de que forma se apresenta o discurso sobre o tempo, a memória e a velhice na poesia de Cecília Meirelles. E os específicos ficaram estudar os conceitos da análise do discurso, psicologia social, conceituar tempo, memória e velhice, para analisar, a partir dos pressupostos da análise do discurso, questão do tempo, memória e velhice nos poemas Retrato e Mulher ao Espelho de Cecília Meirelles. Os procedimentos metodológicos foram pesquisa qualitativa, por se tratar de um assunto que tem um conteúdo subjetivo e que precisava ser analisado e interpretado de uma forma que não pode ser quantificado. E como procedimento foi utilizada a análise de conteúdo, por se tratar, porque é uma análise que se usa das condições da linguagem para relacionar conteúdos do discurso e aspectos exteriores. Na fundamentação teórica, foi estudada a análise do discurso, que surgiu na década de 60, se utilizando de conceitos do materialismo histórico, porque é na história que se localizam as condições de produção do discurso, e da linguística, porque é na língua que o discurso se materializa, e da psicanálise, porque ela entende que o sujeito é descentrado. Ele acredita que é o centro de seu dizer, porém, ele acredita que é o centro de seu dizer e acredita que tem o controle dos sentidos daquilo que ele diz. No entanto, no seu dizer, no seu discurso, está o outro, que é a exterioridade social. E a psicologia social, ela se refere à relação entre as pessoas, onde são gerados processos cognitivos e afetivos, e dessa interação entre as pessoas são produzidos significados individuais e coletivos, que estão relacionados à memória.
Então, e mesmo memórias que são consideradas individuais, elas são produzidas coletivamente, porque ah, ah, porque a memória também ela é formada, além do testemunho do sujeito, por todos os pontos de vista, as visões de mundo que ele teve contato ao longo do tempo. Então, mesmo situações que ele não viveu e que aconteceram fora do seu tempo são herdadas por ele através de uma memória social. Sobre a inexorável passagem do tempo, foi estudado o conceito de Kant e Agostinho, onde esses dois autores afirmam que o tempo é uma elaboração subjetiva do sujeito, não havendo qualquer relação fora dele. E considerações sobre a velhice. Biologicamente, a velhice é uma degeneração irreversível do corpo, e, entretanto, também ela tem uma construção histórica. No estudo, durante a pesquisa, foi estudado o livro de A Velhice, da Simone de Beauvoir, onde ela faz um resgate histórico, uma revisão histórica da velhice. Quando ela conclui que a velhice foi e é socialmente indesejada. Ela é como uma vergonha, algo que não deve ser comentado, e é uma etapa da vida que não é para ser vivida, mas para ser evitada a qualquer custo. Resultados e discussões. Então, para falar sobre a análise, como aconteceu a análise, eu fiz alguns recortes dos poemas, e eu vou ler os recortes e logo após falar sobre a análise. De um modo geral, os poemas falam sobre um sujeito que já viveu algum tempo e, num determinado momento, ele faz reflexões diante do espelho, tentando se reconhecer. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Mulher é o espelho. Já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz. Já fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Esses dois recortes têm... esses dois recortes, eles têm discursos relacionados ao tempo e à memória. No primeiro recorte, onde está sublinhado em amarelo, eu não tinha. E no segundo recorte, também sublinhado em amarelo, já fui. Eu não tinha, está conjugado no pretérito imperfeito, já fui conjugado no pretérito perfeito. Eles encontram referências em Agostinho e Kant, quando eles dizem que o tempo é uma elaboração subjetiva do sujeito que presentifica o passado através da memória. Também Simone de Beauvoir vai dizer que o velho ele interioriza o passado através de imagens e atitudes reflexivas. E ela também vai dizer que o meu passado sou eu ultrapassado. Para torná-lo presente é preciso rememorá-lo. Na sequência, no primeiro recorte, o sujeito vai enumerar uma série de características que não estão relacionadas diretamente à objetividade ou à biologia da velhice, que estão sublinhadas em vermelho. O rosto triste, magro, vazio, lábio amargo. Essas características são subjetivas e se encontram na memória social, porque existe é criada na memória social uma imagem que é decadente e é melancólica da velhice. E essa imagem ela é histórica. Ela é encontrada tanto na literatura, ela é encontrada em obras, em pinturas de artistas, onde são retratados sempre a morte como a cara da velhice, a doença é a cara da velhice. E mesmo na poesia, a velhice é retratada como o inverno da vida, porque o inverno ele é frio, porque o inverno ele é uma escuridão, porque o inverno é melancólico, não tem folhas, não tem frutos. Então essa imagem é criada também historicamente a respeito da velhice. Em Mulher ao Espelho, no segundo recorte, ela
o sujeito faz algumas algumas afirmativas, iniciando como já fui. Eu já fui loura, já fui morena. E dessa forma ele está dizendo que evocando memórias do passado, evocando memórias do passado de, de vidas que já teve, a respeito de papéis que já viveu, a respeito de aparências que já teve. E nesse caso, o que vai acontecer, Simone de Beauvoir vai falar que a velhice, antes, ela faz essa construção, o sujeito faz essa construção e já fui, retornando ao passado, ele trazendo essas memórias, só que na última linha ele afirma assim, só não pude ser como quis, como se estivesse negando tudo o que já tinha acontecido. E Simone de Beauvoir vai dizer que a velhice muda a relação do sujeito com o tempo, porque cada vez mais tem a sensação tem a expectativa do futuro reduzido e a sensação do passado aumentada. Então, quando o sujeito fala, eu já fui isto, eu já fui aquilo, ele está tendo uma percepção de ter uma longa vida por trás de si e de que não há um futuro pela frente. E mais 2 recortes. Retrato. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Mulher é o espelho. Mas quem viu tão dilacerados olhos, braços e sonhos seus e morreu pelos seus pecados, falará com Deus. Nesses dois recortes, o discurso ele se encaminha, se direciona no sentido da morte. No primeiro recorte, sublinhado em amarelo, o sujeito diz que as mãos estão sem força, paradas, frias, mortas, e coração nem se mostra. Essas características que o sujeito aponta em si mesmo também poderiam ser atribuídas a um cadáver. E isso acontece porque porque a velhice, ela é vivida porque a morte é vivida simbolicamente na velhice. Porque na cultura, a morte ela é vivida simbolicamente nas perdas da velhice, como, por exemplo, nas perdas de pessoas, as perdas do próprio corpo ou as perdas de papéis sociais. É como se o sujeito estivesse vivendo um luto de si mesmo. E no segundo recorte, o sujeito também se direciona no sentido da morte quando ele fala que tem os sonhos e o corpo dilacerado, que se refere também às perdas. Só que nesse discurso ele se refere nesse discurso ele é atravessado por valores cristãos, onde fala que morrer pelos pecados e falar com Deus. Em um outro nível também, quando o sujeito se refere a si mesmo em terceira pessoa, tipo, quem viu falará com Deus, ao invés de dizer eu vi e eu falarei. Esse discurso também é encontrado em textos cristãos, onde Cristo se refere a si mesmo em terceira pessoa. E essa construção, ela traz uma ideia de uma transcendência com o efeito de sentido do texto. Também a palavra ele falará, ela está no futuro do presente, o que traz uma ideia da presentificação do futuro. Só que as memórias nesse caso não são memórias que foram presenciadas pelo sujeito, são memórias que estão no contexto social, as memórias a respeito da transcendência, a respeito de Deus, coisas nesse sentido. Como as considerações finais, foi realizado um estudo a respeito do tempo, memória e velhice nos poemas de Cecília Meirelles, onde foi encontrado referências tanto nos autores estudados, quanto em elementos que estão na cultura. E isso corresponde à presença de uma dimensão histórica e social que compõe a autoria do discurso. E o sujeito, ao fazer uma reflexão diante do espelho, ele acredita que é o criador daquele discurso. No entanto, ele está redizendo discursos que já foram ditos,
que estão no social, que estão na exterioridade, e se materializam na sua linguagem. E isso é o que acaba criando os efeitos de sentido. E aqui estão as referências utilizadas. Não sei como que eu faço agora para voltar. Agora eu acho que você pode deixar mesmo para que a gente possa se ver, Samuel. Pode ficar, só sai da tua apresentação, tá? Pode sair dela, que aí nós vamos conversar um pouco, né, com as avaliadoras a respeito do trabalho que você apresentou, muito bem apresentado, né, com essa calma que te é peculiar, ou pelo menos que você consegue controlar bem os seus impulsos de ansiedade e tudo mais. Então, assim, né, Samuel, nós temos aqui duas profissionais que elas atendem a alguns pressupostos daquilo que é o nosso trabalho. Uma professora que tem formação em linguagem e uma professora que tem psicologia com ênfase na psicanálise, que estuda, né, pela linguagem as pulsões subjetivas e de como isso se manifesta, se exterioriza, né? Então, eu vou começar com a Bia, tá? Já que se trata de um discurso da psicologia, para que ela faça as considerações, né, aquilo que nós devemos arrumar, enfim. Queremos ouvi-la, professora Bia. Boa noite, né? Para mim é um prazer estar aqui com a Lu, minha professora querida, maravilhosa, com a Andréia, cuja presença nos faz tanta falta, nos é tão cara, né? Essa ausência dela para compartilhar os momentos, e com o querido Samuel. Samuel, eu achei que o teu trabalho é a tua cara na sala de aula. Sabe o que eu quero dizer com isso? Fala pouco, mas falou bonito. Sabe? Então, assim, quando eu li o teu trabalho, sabe? E eu vi, assim, o jeito que tu trabalhou, como tu foi direto, assim, eu te vi muito nesse trabalho, eu vi a Lu também, a Luísa, mas eu também te vi nesse sentido. Eu sempre gostei das tuas colocações em sala de aula, eu acho que tu sempre teve uma colocação muito de é isso, e, né, e eu acho isso, assim. Então, eu achei que o teu trabalho reflete muito isso, né? Uma outra coisa que eu achei importante é a fala da Luísa, no sentido de que é um trabalho um pouco diferente daquele que a gente está acostumado no meio acadêmico. Quanto a isso, eu acho que a gente deveria ter mais trabalhos desses, porque aí eu vou, embora tu não tenha utilizado Foucault, né? O Foucault também trabalha com essa questão da análise do discurso, né? Desse discurso que produz subjetividade. Mas nesse sentido, assim, que às vezes a academia ela nos cansa porque ela vive de uma pesquisa que é igual a outra, que elas vão se replicando, e aí às vezes não tem alguma coisa que é diferente, alguma coisa da arte. A própria psicanálise, ela passa muito por esse questionamento de se é ou não é ciência, né? Do que é isso. Então eu sempre costumo dizer, se é ou não é ciência, ela funciona como para mim a arte funciona também, como terapêutica, né? Como curativa, como de colocar as coisas para fora, né? Então, assim, nesse sentido, eu vejo essa crítica que ele faz às produções acadêmicas, né? Dizendo que, assim, às vezes a gente fica usando os mesmos métodos, o mesmo caminho metodológico, e aí a gente vai acabar replicando, ano após ano, as mesmas pesquisas. Então, tu veio trabalhar a velhice, essa questão do tempo da memória, de um jeito muito diferente, né? E nem por isso ela não nos fala da vida real, né? Porque a arte é isso. E para a psicanálise, a questão da arte também é importante, porque ela é uma forma de sublimação, né? É na arte e é a arte para ela, né? Não é à toa que quando a gente tem governos que são governos conservadores, autoritários, um dos vieses que eles atacam é a arte, né? Porque a arte ela consegue contornar, ela consegue colocar com palavras bonitas aquilo que não é tão bonito, né? E ela consegue chegar no coração das pessoas. Então, assim, isso são as primeiras coisas que eu gostaria de falar do teu trabalho. Como tu trabalhou o tempo, eu também lembrei muito desse texto. Eu estudei esse texto da Beauvoir há um tempo também, e eu achei muito interessante quando ela traz o tempo subjetivo, o tempo objetivo, né?
e eles dialogam nesse tempo que a gente tem, mas eu fico questionando até o quanto esse tempo objetivo realmente é objetivo, no sentido de que, né, a duração de um tempo, a hora de fazer as coisas, para a gente da cidade, às vezes é diferente para quem trabalha no campo, né? E aí eu fico pensando nessa diferença, né, desse tempo ou da atividade que tu faz. Como a atividade que tu faz, o trabalho que tu desenvolve, ou seja, a condição material de produção que tu tem, ela pode interferir também no teu processo de envelhecimento ou não, no teu processo de adoecimento ou não. Então, eu gostei muito da parte que tu traz, de como tu trabalha memória. Me fez pensar também, Samuel, na importância do teu trabalho quando a gente atende pessoas com Alzheimer. Sabe, eu posso ter ido um pouco longe demais, mas eu fiquei pensando assim, né, que quando a gente atende alguém que tem Alzheimer e ela tem isso que tu falou, né, esse tempo maior do passado do que para o futuro, e quando uma pessoa de 70 anos ela perde a memória, ela é considerada pela sociedade alguém que já não tem mais futuro. Então, se ela perde o passado, o que sobra do sujeito? Né? O que sobra dele? Quando eu vi o teu trabalho, eu fiquei me perguntando muito isso, né? O que sobra dele nesse sentido. Outra coisa que eu queria marcar muito contigo é a questão interdisciplinar. Acho que o teu trabalho, como poucos que eu já vi, ele tem esse caráter interdisciplinar, porque assim, tu vai lendo ele, tu entende que tem algo da história, que tem algo da arte, que tem algo da psicologia social, da psicanálise, mas tu não consegue marcar onde começa onde começa o outro, né? Ele já se misturou ali, né? Tu não consegue marcar muito isso. Então, assim, então, assim, ele é um trabalho interdisciplinar. A gente não consegue dizer aonde que começa uma coisa e onde termina outra. Me vi também nesse trabalho, porque assim, a gente começa a passar por esse processo de envelhecimento, né? Às vezes a cabeça faz tu pensar que a tua perna consegue chegar naquele lugar, mas a tua perna não chega mais, né? Tu pensa que tu pode ir lá fazer uma faxina e no outro dia vai estar bem, e tu não tá mais bem. Tu já começa, por mais, essa coisa que é inexorável que tu colocou, né? Por mais que a tua cabeça esteja ali, tu acha que não pode, que pode, aliás, o mundo real vem e diz para ti que, olha, tu não pode mais. E eu até brinco aqui em casa que o meu banheiro deveria ter luz de velas só, porque essas luzes que clareiam agora, elas mostram tudo na gente, né? Eu disse, não, gente, tem que ser luz de vela para não aparecer quase nada, né? Então, eu vou brincando assim, mas eu me vi muito no teu trabalho. E adorei ler, eu te confesso que me emocionei. Eu sou uma pessoa que eu adoro poesia, eu sou uma apaixonada pelas línguas latinas, em primeiro lugar pela língua portuguesa. Eu acho que ela tem uma riqueza imensa, a nossa língua, e a gente às vezes tem tanto uma síndrome assim de uma mania de vira-lata, de valorizar uma língua que não é nossa, uma língua que é de outro lugar. E eu amo a língua portuguesa, eu acho que a língua latina, a própria questão que tu coloca do sujeito, né? Esse sujeito, que é uma pessoa, mas o sujeito só é sujeito se ele se assujeita, né? Se ele não se assujeitar ao discurso, à norma de onde ele está, ele não é um sujeito, né? Então, assim, essa palavra, né, me chamou muito a atenção, assim, como tu trabalha a palavra sujeito. Então, a única coisa que eu queria perguntar para ti, o que tu acha, é que eu adorei na tua apresentação que tu sublinhou, que tu destacou as palavras, né? Porque eu trabalhei eu orientei um trabalho no passado que é a Bardin também, né? Que eu vi que tu usou a Bardin. Né? E aí eu vi o jeito que tu destacou, que marcou as palavras na apresentação. Lu e Samuel, vocês acham que seria legal vocês marcarem ou negritar ou colocar um sublinhadinho nelas dentro do texto? Também compartilhar isso com a Andréia, o que ela acha, se vocês acham que esteticamente vai ficar feio, se ajuda na leitura, porque eu te confesso que eu não tinha pensado nisso quando eu li o teu trabalho. Mas quando eu vi tu apresentando aqui, que eu vi os sublinhadinhos, eu pensei assim, nossa, eu acho que ia fazer muito mais sentido também no trabalho, mas eu quero a opinião de vocês, tá? Então, é isso que eu tenho para te dizer, né, do teu trabalho. Eu achei incrível e acho que o ajuste que eu ia te perguntar é isso, nesse sentido de destacar mais um pouquinho as palavras, mas eu quero ver o que vocês acham.
Bom, em relação a esse sublinhado, na apresentação eu não sabia como que eu iria mostrar, né? Sem poder colocar a mão, sem poder apontar onde que tá o que eu queria falar. Então eu perguntei para a Luísa se eu poderia sublinhar, né? Ela acabou dizendo que poderia sublinhar. Mas no artigo, em outros artigos que eu já li, quando se fala sobre quer se destacar algum ponto, eles falam na linha tal, tipo assim, tenta localizar na linha tal, na estrofe tal. Entendi. Dessa forma, assim, eu nem cheguei a imaginar que poderia sublinhar também no artigo, mas seria mais fácil localizar dessa forma. Tanto com uma sublinhado ali seria muito mais fácil localizar. Menos do que eu penso é assim, né? Mas esteticamente, pela metodologia, tu acha que dá ou não? Olha, eu sou daquelas professoras, Bia, que eu gosto de romper com aquilo que está dito, né? Uhum. Eu sou bem contraditória nesse aspecto. Se a gente procurar, como diz o Samuel, metodologicamente, dentro daquela metodologia mais tacanha, olhe na linha tal, está dito isso. Mas eu acho que nós vamos inovar, eu acho que nós vamos trazer para o texto essa marcação com linhas diferentes, né? Porque não tem nada que diga que está errado, né? A gente sabe que não está dito que é certo, mas ninguém disse que não pode. Então nós vamos, eu creio que essa ousadia seja necessária também dentro da questão assim dos trabalhos, né? Eu não gosto de algumas coisas que são muito padrão, né, Bia? Como toda pessoa que é apaixonada pela literatura, e eu não posso dizer para vocês que esse aqui foi o melhor TCC que eu orientei esse ano, exatamente porque eu não tive que ficar discutindo aquilo que os outros estão dizendo, era nós e a poesia da Cecília conversando, né? E aí faz toda uma diferença. Então, eu acho que é uma coisa que nós podemos acatar, né, Samuel, de marcar e depois dizer, olha, na linha, o traço em amarelo significa isso, isso, isso. Eu acho que vai ficar legal. Sim, eu achei assim, eu adorei a apresentação, né? Porque aí tu não fica indo e vindo sabe? Eu acho que facilita a marca, ficou maravilhoso. Isso adorei na tua apresentação. E aí me chamou a atenção também, porque como eu trabalhei a Bardan no ano passado, eu pensei, poxa, por que eu não pensei nisso, né? De colocar isso desse jeito. Talvez o modo remoto te fez inovar, né, Samuel? Teria que encontrar uma solução, né? Fez encontrar uma solução, né? Então, querido, a tua apresentação foi maravilhosa, como eu disse, diz muito de ti, do teu jeito de ser e de lidar com as coisas, sabe? Eu gostei bastante do teu trabalho. Obrigada, gente. Ok, obrigada, professora Bia. Então, agora nós passamos a ouvir as considerações da professora Andréia, que também é sempre um prazer, né? Coincidentemente, né, quando nós falamos de tempo e de memória, eu não quero nem mais velas, né, Bia, nessas alturas do meu banheiro. Porque, olha só, eu tenho uma banca formada por minhas acadêmicas, né? Que coisa incrível que é isso, como é que é o tempo. E eu até comentei sábado que nós estávamos fazendo um ensaio, ver se a ferramenta ia funcionar legal com o Samuel. E eu disse assim, está muito engraçada essa questão da percepção do tempo, né? A minha mãe está quase com 88 anos, né? Ela faz 88 anos no início do ano que vem. E de vez em quando a gente comenta com ela, né? A passagem de um amigo, de uma pessoa que ela conheceu. E aí ela pergunta para a gente assim, quantos anos tinha o fulano? Ah, mãe, tinha 84. Ah, mas então já era bem velho, né? Quer dizer, os velhos são os outros, mas ela não. Muito, essa questão que Kant traz do Agostinho, da questão o próprio Dirhan, que eu estudo na teoria do imaginário, o tempo não dá para mensurar, né, pessoal? Porque o tempo é uma subjetividade tão grande que a gente só conta, né? Como o Samuel, né? Ele sabe que ele tem que estar tal hora na repartição e que tal hora ele vai embora. Mas o que acontece nesses intervalos de tempo que ele está lá não dá para ser contado, né? Ah, eu fiquei 8 horas no meu trabalho, porque não é assim. Às vezes você fica muito mais ou muito menos. Às vezes a gente está no trabalho, mas não está no trabalho, né?
Eu sempre dizia para os alunos, quando eu dava aula de manhã, que eu sou muito sonolenta, e eu dizia para eles assim, olha, o que eu digo até às 10 horas da manhã, vocês não levem como verdade, porque eu não sei se eu estou acordada ou se eu estou dormindo. Então, depois das 10, eu até me responsabilizo pelo que eu digo, mas às 8 da madrugada, não. Não deveria nem ser responsabilizada por algum crime, né, Luísa, nesse horário cedo, assim, né? Não deveria. Não. Então, Andréia, vamos lá, querida, com as suas contribuições. Vamos lá, então, pessoal, boa noite novamente. Luísa, querida, né, sempre minha querida mestre, minha querida professora, obrigada pelo convite. Foi minha orientadora também, Samuel, de dizer isso, de pedagogia, mas orgulho ainda, né, de ter a formação com ela, estou à frente, estou eternamente grata. Professora Bia, querida, também sinto saudade, sinto falta, né, poder rever, essa não é a melhor forma, né, nessa situação, nessa condição que nós estamos, mas ainda assim é muito bom poder te ver, pode ter certeza. E, Samuel, eu te conheço, lembro muito de ti nos corredores aí do Unibap, né? Lembro, sim, em alguns momentos que nós tivemos reuniões, enfim, algumas atividades, e lembro da tua pessoa, lembro da tua figura, que chamava atenção no sentido, como a professora Bia comentou, com a tua opinião própria, né? Sempre com o teu ponto de vista e firmando sempre a tua ideia, né? Os teus valores, certo? Mais uma vez, agradecer essa oportunidade, parabenizar pelo teu trabalho, Samuel, muito bem escrito. Eu vou falar do meu lugar, que é na área de linguagem, que é na área de comunicação, que é onde eu tenho domínio, onde eu tenho esse conhecimento mais amplo. E, realmente, assim, é um trabalho que vale a pena dar prosseguimento, vale a pena investir até mesmo em um artigo, né? A professora Luísa ela já cutucou no bom sentido a gente para poder dar uma sequência aí, porque ele está muito bem construído. Dá para perceber o cuidado, dá para perceber a atenção, essa inovação que é fantástica, primorosa, de poder trazer a psicologia e trazer também a área da linguagem, da comunicação, enfim, esse processo interdisciplinar deixou o teu trabalho mais enriquecedor. A Orlândia é o meu lugar também, o Kant, de certa forma, alguns outros autores ali, e tu foste, e óbvio, né, trazer a literatura é fantástico, é simplesmente encantador, conseguir dialogar a realidade a partir da literatura. Aí a gente vê realmente como o nosso discurso e como a nossa linguagem nos atravessa, nos interpela, nos questiona, nos faz enquanto seres humanos. Existe todo esse processo aí de troca. Mais uma vez, parabéns. Não tenho absolutamente nada de questionar, Samuel, porque a leitura, como eu comentei, ela foi muito tranquila, foi um texto extremamente gostoso, agradável de ler, compreensível. Vocês conseguiram, eu acredito que tem o mérito da Luísa, claro, vocês conseguiram amarrar muito bem as teorias, fizeram recortes, que isso é muito complexo de saber lidar. Vocês buscaram autores, mas vocês não buscaram uma gama de autores. Vocês sabiam com quem que vocês estavam lidando, vocês sabiam as teorias dele e foram fazendo esses arranjos que ficou fenomenal. Ficou um trabalho, eu arrisco a dizer assim, a nível de pós-graduação. Pode ter certeza disso, tá? Eu vou já desejar sucesso para ti. Não pare a tua trajetória, não pare a tua caminhada aqui, continue, faça uma especialização, vá para um mestrado, doutorado, né, professora Luísa? O tempo está aí para a gente aproveitá-lo, não é isso? Em off eu te oriento. Você pega uma orientadora lá e eu te oriento na literatura. E vale a pena. Continue assim, se arriscando nesse processo. Eu volto a dizer, né? É muito difícil conseguir trazer várias teorias ali, a psicologia junto com a área da linguagem, do discurso. Foi primoroso. Parabéns para vocês.
Samuel, eu achei interessante, assim, para a gente que é da psicologia, da psicanálise, né, trazendo mais um ponto, a questão da produção do inconsciente também. Se a gente pensar em Lacan, né, a linguagem tem esse efeito. O Lacan consegue superar o Freud nesse sentido, né, de trazer a questão da linguagem para a psicanálise, né, que assim, esse inconsciente ele não para de se transformar nunca, porque a linguagem não para de se transformar, né, então ele mais do que a sexualidade, onde Freud se centrou, né, o Lacan se concentra na questão da linguagem. Então eu acho que isso fez uma diferença para a gente enquanto clínica, né, enquanto produção de subjetividade do sujeito, que foi incrível isso que a Andrea falou da linguagem, né, do quanto ela é importante. Por isso que eu acho, diga, se o teu trabalho é completamente, muito coerente para nossa área, né? E é isso que ela falou, André, disse da dificuldade de fazer os recortes. Eu me vi muito na clínica com o teu trabalho também, no sentido de que a clínica psicanalítica, como ela trabalha com a linguagem, ela trabalha o tempo todo com esses marcadores. Sabe esses marcadores que tu trouxe aí, vermelhinho, amarelinho, né? Então, na clínica, o que a gente faz não é nada mais, nada menos que isso. O sujeito vai te falando e a gente vai precisando marcar. A gente vai marcando a nossa cabeça, negritando, colocando cores naquilo que realmente faz sentido, né? Então, por isso que é mais do que nunca, durante muito tempo eu não vejo uma urgência tão grande de trabalhos como o teu, como agora. Então, eu acho importante assim, marcar isso para produção, essa linguagem para a produção do inconsciente. Eu agradeço muito, professora Bia, professora Andréia, o próprio Samuel, né, que eu estava em sala de aula e ele foi lá na turma de Direito e me questionou, assim, o que eu achava de ser orientadora dele. E a gente tem, assim, apenas uma disciplina no curso, que eu nem sei se ela vai continuar existindo ou não, né? Hoje reduzidíssima a 2 créditos, no teu tempo, né, Bia? Foram 4, então a gente teve uma discussão um pouco maior desses atravessamentos, a gente pode até ver um pouquinho de Lacan também, na análise do discurso. E eu acho que esses alunos da psicologia, esses alunos de outros cursos que elegem, né, uma professora da área de linguagens para ser orientador, vão ter que romper, primeiro de tudo, vão ter que romper com a própria dinâmica de construção do curso. Só que aí sempre aparecem assim, né? Nós já tivemos Frida Kahlo, né, sendo analisada com uma das acadêmicas, nós tivemos Clarice Lispector, nós tivemos a imagem da construção dos heróis, né, com o Fernando, que foi o primeiro a me escolher como orientação, porque assim, os alunos desses outros cursos não pensam, né? Eu estou fazendo um curso de psicologia, eu quero um psicólogo, né? Porque é normal, não é crítica nenhuma a ninguém, porque é normal, né? Então eu vou escolher a Bia, porque a Bia é minha professora, trabalhou a disciplina, eu quero estudar isso. E eles não conseguem, de repente, perceber assim. Então, a Andréia, por exemplo, estudou análise do discurso. Sem psicanálise, nós não fazemos análise do discurso, tá? Porque os atravessamentos lacanianos, eu fui aluna, eu fiz 3 disciplinas, por exemplo, com o professor Maurício Malisca, né, que trabalha com a maêutica em Florianópolis. Então, assim, a gente tem um certo caminhar também dentro da psicanálise, não para fazer, né, o que a Bia faz, mas para fazer esses atravessamentos da linguagem, nós estamos também aptos a fazer. Então, assim, minha gratidão, né, Samuel, porque quando eu disse não é para rasgar seda, eu sou uma pessoa apaixonada pela literatura, tá? E eu tenho poucas oportunidades de trabalhar a literatura no Unibab, porque o Unibab não tem cursos, né, na área de letras. E as disciplinas que eu trabalho muitas vezes são extremamente técnicas. E aquelas que eu poderia explorar mais a questão da literatura, que seria análise do discurso, eu mal tenho tempo de apresentar o escopo teórico da análise do discurso. Então, de repente, assim, o Samuel rompeu um paradigma e disse, mas eu acho que aquela professora lá que falou um pouco umas loucuras vai dar certo comigo, né? Então, assim, eu me sinto muito, muito, muito feliz por ter feito parte dessa tua caminhada lá na segunda fase, né? Que eu acho que eu trabalhei análise do discurso com a turma de vocês,
e nesse teu caminhar final, né? A Bia, que foi professora do Samuel, já pontuou muito bem, né? Quem é o Samuel e mesmo que às vezes a gente é contaminado também por turma, porque quando a gente senta na sala de aula, a gente vira aluno, e se a turma convidar para a gente fazer algumas traquinagens, a gente faz, e isso faz bem, né? Porque a gente foge daquilo que esperam toda a vida da gente, padronizado. Mas o Samuel, ele tem esse centramento, né? Eu tenho esse objetivo. Então, fácil lidar, eu acho que ele teve que aguentar um primeiro semestre, assim, da professora terminando a tese, e eu dizia assim, calma, Samuel, que eu vou ler o teu trabalho. E aí, de vez em quando, assim, Luísa, você não esqueceu de mim, né? Não, calma, Samuel. Mas depois deu tudo certo, né, Samuel? E isso é muito legal. Então, eu convido depois, quando nós voltarmos, Samuel, eu te passo a palavra. Agora eu vou convidar a professora Bia, a professora Andréia, para nós irmos lá para o nosso grupinho de WhatsApp para fazer a tua avaliação e daqui a pouco nós retornamos, tá, Samuel? Ok? Certinho. Então tá. Dá licença. Oi, meninas.
lá. Vamos para a sala agora. Voltamos. De muitas cólicas mentais, meu aluno. Muita expectativa. Não, Samuel, assim, a gente acaba conversando além da conta, quando a gente encontra as pessoas de quem a gente gosta muito. Mas, assim, então, estamos retornando para dizer para você que você está aprovadíssimo, tá? Palmas para você, com o seu trabalho. Elas já elogiaram aqui, elogiaram lá também na nossa conversa. E depois, Samuel, eu vou encaminhar para você alguns documentos que você tem que assinar, que é a ata, tá? E também um documento que autoriza a publicação do artigo e um outro documento, né, das orientações. E aí eu não sei se você já desenvolveu uma assinatura digital. Se não, eu mando um recadinho, um videozinho de como é que se faz a assinatura em documentos de PDF, tá bom? E agora, então, eu deixo, né, a palavra para você, se você quiser falar alguma coisa, comentar um pouco desse seu momento. Parabéns e muito obrigada por ter me escolhido como tua orientadora. Bem, só quero agradecer a vocês. Né? Quando eu procurei a Luísa para fazer esse artigo, eu sempre gostei muito de literatura, eu sou louco por livro. E quando eu tive aula com a Luísa sobre análise do discurso, que eu nem conhecia esse nome, por esse nome eu nem conhecia, mas me marcou muito, porque naquela época, até agora, nós estamos vivendo um momento, na política, um momento que tem a ver muito com o discurso, e a Luísa trouxe isso para a sala, quando ele se refere à pessoa, a pessoa está disseminando, falando um discurso que ela nem sabe qual é a origem, e tem a ver com ideologia, e aquilo me marcou muito, né? Tanto que nós tivemos só aquele semestre lá no início, e eu senti a necessidade de buscar isso para fazer o TCC. E também agradecer a Bia, porque que nós já tivemos mais aulas, né? E uma coisa que sempre me marcou muito também nas aulas da Bia é a forma como ela dá aula, que ela chega na sala, já senta ali na mesa, em cima da mesa mesmo, e começa a falar, não segue uma sequência, um roteiro. Ela chega já, tipo, ela tem um conhecimento, uma paixão por aquilo que ela está falando, né? Que até nós comentávamos na sala que quando a Bia ela dá aula, ela tem um brilho nos olhos, né? Ela gosta daquilo que ela está falando, né? E isso passa para o aluno também, passa para quem está ouvindo. E tanto que quando a Luísa me perguntou quem gostaria de indicar, eu lembrei logo da Bia, né? E a professora Andréia, que eu não conhecia, mas nunca tive aula, mas que agora foi um prazer participar, ter você aqui na banca. Eu agradeço muito de coração pelo tempo que vocês dedicaram aqui, pelas palavras que foram ditas e pelas ideias que trouxeram. Foi um prazer realizar esse trabalho aqui. Foi cansativo também, eu gosto de ler, mas foi lido muita coisa, e eu sempre gosto de ficar procurando, tipo, no texto, o que significa tal coisa, o que significa aquilo, e dá muito trabalho aquilo ali, mas foi gratificante e acredito que valeu a pena. Muito obrigado a vocês. Bom, obrigada, Samuel, né? Eu acho que você foi o meu melhor presente com esse trabalho, com esse estudo, e estar com a Bia e com a Andréia duplicou essa sensação de estar sendo presenteadas, né? Então, triplamente presenteada nesse momento, que são momentos difíceis, né? No meio de uma pandemia, no meio de alguns surtos, que todos nós surtamos um pouco, mas deu tudo certo, parabéns, obrigada, Beatriz. É Fábia, né, o teu nome? É Fábia. É Fábia, né? Andréia e Samuel, tá? Agora, durma bem para amenizar as tuas olheiras, o teu cansaço de leitura, querido.
E até a próxima, tá? Então eu vou Querido. mandar alguns documentos, tá? Para você assinar e a gente vai fazendo as coisas que precisam ser feitas, tá bom? Beijo grande a todos. Beijo, Andréia. Beijo, Samuel. Beijo, Lu. Obrigada, gente. Parabéns. Parabéns, tá, Parabéns. Samuel? Tchau, tchau. Beijão. Beijão, Lu. Beijão, beijão, meninas.